E se eu te dissesse que a Espanha e Portugal, dois dos maiores impérios cristãos da história, já foram dominados por califados muçulmanos por quase 800 anos? E que a identidade desses países foi forjada não em paz, mas em uma guerra santa de séculos, uma batalha implacável pela alma da Península Ibérica? Esta é a história da Reconquista. Uma saga épica de reinos caídos, heróis improváveis e confrontos sangrentos que redefiniram o mapa da Europa. Mas esta não é uma história simples de cristãos contra muçulmanos. É uma teia complexa de alianças, traições e momentos que desafiam a nossa compreensão. Neste vídeo, vamos mergulhar nesta era de conflito para desvendar os segredos por trás da mais longa guerra da história europeia. E prepare-se, pois vamos responder a perguntas que a história oficial muitas vezes deixa de lado. Como um pequeno grupo de rebeldes cristãos, escondidos nas montanhas, conseguiu dar início a uma campanha que duraria 8 séculos? Você sabia que em vários momentos, reinos cristãos e muçulmanos lutaram lado a lado contra outros reinos de sua própria fé? E qual foi o papel de uma mãe e seu filho em uma batalha decisiva na criação de Portugal como uma nação independente? Fique conosco até o final para descobrir como a queda de Granada, em 1492, não só encerrou a Reconquista, mas abriu as portas para um evento que mudaria o mundo para sempre: a descoberta das Américas. A jornada começa agora. Embora muitas pessoas conheçam a história religiosa da Península Ibérica, incluindo a infame Inquisição Espanhola, poucos sabem que nem a Espanha nem Portugal foram sempre controlados por europeus cristãos. Na verdade, houve um período de quase 8 séculos que marcou uma incansável luta pelo poder entre os reinos cristãos e os califados muçulmanos. Este período começou depois que o Califado Omíada lançou sua conquista da Espanha em 711, que destruiria o reino visigótico local e logo colocaria uma pressão enorme sobre o vizinho reino das Astúrias. A Reconquista. Não demorou muito para que os europeus se ofendessem profundamente com esses atos, e apenas cerca de uma década depois de os muçulmanos terem pisado pela primeira vez na península para a conquista, os cristãos estavam prontos para a Reconquista. Acredita-se geralmente que o primeiro evento desta campanha de séculos seja a Batalha de Covadonga, onde Pelágio, o visigodo, liderou uma rebelião contínua nas profundezas do território inimigo, nos picos da Europa. Os omíadas estavam retornando de um confronto mal sucedido com os francos na França e decidiram que, para rejuvenescer o moral, era hora de esmagar a revolta que se formava no reino das Astúrias. Infelizmente para os conquistadores muçulmanos, Pelágio foi inabalável e os rebeldes asturianos derrotaram os omíadas, forçando estes a recuar e, subsequentemente, desencadeando o espírito cruzado cristão por toda a região. Ainda assim, os séculos seguintes representaram um período lento na Reconquista. O califado muçulmano estava focado em consolidar seu poder a partir da capital, Córdoba, enquanto os cristãos expulsos não estavam suficientemente preparados para lançar uma campanha em grande escala para reafirmar suas reivindicações sobre a península. Além disso, havia outras questões que precisavam ser resolvidas, como quem iria tomar quais territórios. Entretanto, o jovem reino das Astúrias expandia lentamente suas próprias reivindicações através de vitórias sutis, como em 924, quando os asturianos conseguiram até tomar a cidade de Leão. Houve alguns séculos de planejamento, lutas internas e instabilidade geral, mas quando chegou o século XI, os cristãos estavam finalmente prontos. A queda de Toledo. O Reino das Astúrias já não era o único estado cristão em crescimento nas fronteiras da Península Ibérica. Os reinos de Castela, Leão, Catalunha e Navarra foram um a um, juntando-se à causa da Reconquista, e em 1085, a antiga capital visigótica de Toledo, que agora estava sob o controle de um dos novos reinos das taifas muçulmanas, caiu para o reino de Castela graças aos esforços do rei Afonso VI.
Esperava-se que isso desencadeasse um nível ainda maior de moral e espírito de luta para os cristãos, mas em vez disso, seus esforços foram rapidamente frustrados. Almorávidas. Os muçulmanos, que rapidamente perceberam a ameaça que os cristãos europeus se tornavam, convocaram guerreiros islâmicos da África, conhecidos como almorávidas. Esses guerreiros eram ferozes e lutaram bravamente pelos muçulmanos da Península Ibérica, mas os cristãos continuaram sua luta mesmo assim. À medida que os reinos espanhóis se concentravam em sua porção da península, lutando contra os muçulmanos e uns aos outros, em Portugal aconteceu talvez a maior vitória até então. Em 24 de junho de 1128, a Batalha de São Mamedi entre Afonso Henriques de Portugal e sua própria mãe, Teresa, resultou na declaração de um reino de Portugal independente com Afonso em seu trono. Em 1143, o Reino de Leão reconheceu Afonso como o verdadeiro rei de Portugal e, em 1179, o Papa fez o mesmo. Portugal. Esta foi uma conquista extremamente significativa para os cristãos da península, e a expansão posterior no Algarve, no século seguinte, consolidou ainda mais esta vitória. Parte deste sucesso pode ser atribuída à instabilidade dentro da parcela muçulmana da península. Os almorávidas tiveram um bom desempenho quando aceitaram o convite para invadir, mas no século XII, eles também caíram quando os almodas, e não os cristãos, os derrotaram. Pouco depois, em 1212, uma força unida dos reinos cristãos esmagou os numericamente superiores almodas, abrindo caminho para a continuação da Reconquista. Anteriormente, Afonso II de Aragão e Afonso VIII de Castela tinham chegado a um acordo sobre quem poderia reivindicar quais territórios ocupados pelos muçulmanos, com o Pacto de Cazorla, que ajudou significativamente a evitar que lutas internas retardassem a Reconquista. Agora, após o triunfo em Las Navas de Tolosa contra os almohadas, o novo rei de Castela e Leão, Fernando III, uniu suas terras e lançou uma nova campanha para retomar o resto dos territórios muçulmanos para seu reino recém-expandido. Córdoba caiu em 1236, o que foi um duro golpe para os muçulmanos, e outras cidades importantes se seguiram. Em 1250, quase toda a Península Ibérica estava novamente nas mãos dos cristãos, com exceção do Reino Muçulmano de Granada, que existiu sob a suzerania castelhana graças à evolução das políticas de Fernando III. Ele originalmente tentou expulsar todos os muçulmanos de suas terras recapturadas, mas rapidamente percebeu as consequências econômicas de tal estratégia. Em vez disso, o Reino de Granada foi autorizado a permanecer muçulmano, sob a condição de que um tributo fosse pago anualmente ao rei castelhano. Isto, no entanto, levou a um período de crescimento do Islã na Espanha, e o próximo rei de Castela, Afonso X, decidiu criar a Escola de Tradutores em Toledo, que traduziria a literatura árabe para que os europeus pudessem entender. Enquanto isso, Jaime I de Aragão e Afonso III de Portugal estavam expandindo suas próprias fronteiras e trazendo o resto da Península Ibérica de volta ao controle da hegemonia cristã. Parece que, por enquanto, os cristãos aceitaram a Reconquista como completa e ficaram satisfeitos em permitir que os muçulmanos permanecessem nessas circunstâncias. Isso, porém, mudaria em breve. Batalha do Rio Salado. É claro que durante o período final da rápida expansão cristã, os muçulmanos não caíram sem lutar. Pequenas escaramuças e batalhas eclodiriam de tempos em tempos, mas a Batalha do Rio Salado marcou o último grande confronto, quando os portugueses e castelhanos derrotaram seus oponentes. Após mais um século de consolidação vitoriosa, os reinos de Castela e Aragão foram unidos pelo casamento de Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela em 1469, e ficaram conhecidos então como a monarquia católica. A queda de Granada. Aparentemente, esses monarcas não eram tão tolerantes quanto a liderança anterior e decidiram reprimir o reino de Granada de uma vez por todas. Em 1491,
as forças recém-combinadas de Castela e Aragão sitiaram Granada, numa tentativa de aniquilar o único reduto muçulmano restante na península. Os muçulmanos tentaram lutar por alguns meses, mas o príncipe Boabdil de Granada logo percebeu que não havia como derrotar os atacantes sozinho. Assim, o monarca conseguiu, de alguma forma, negociar uma trégua com seus oponentes espanhóis, através da promessa de rendição caso não conseguisse obter apoio de um outro estado muçulmano após 4 meses. Os aliados que Boabdil contatou, os Marinidas de Marrocos, nunca enviaram ajuda, e após 4 meses, conforme acordado, a trégua expirou e o príncipe Boabdil rendeu-se e seu reino aos reis católicos em 2 de janeiro de 1492. Consequências. Para muitos cristãos, esta vitória e o colapso final do Islã na Península Ibérica representaram algum tipo de redenção distante pelos eventos de 1453, que trouxeram a queda de Constantinopla e a destruição devastadora do Império Bizantino. A religião também parecia muito significativa, mesmo depois que a Reconquista foi concluída, e o subsequente Decreto de Alhambra chegou ao ponto de banir todos os judeus praticantes da monarquia católica. Mais tarde, ambos os territórios de Castela e Aragão teriam conversões obrigatórias ao catolicismo para quaisquer judeus ou muçulmanos sob a coroa. A Inquisição Espanhola, que se seguiu, continuou este duro legado da Reconquista, e até hoje, muitos cristãos ibéricos celebram a queda de Granada como uma grande vitória para suas nações. Então, para resumir, a Reconquista foi mais do que apenas uma única guerra ou campanha. Mais precisamente, foi uma série de campanhas e confrontos entre muçulmanos e cristãos da Península Ibérica, à medida que estes últimos trabalharam incansavelmente para recuperar seu território e autoridade. A razão pela qual a Reconquista demorou quase 8 séculos deve-se a uma combinação de desafios enfrentados pelos europeus cristãos. Por um lado, as repetitivas lutas internas entre os estados e reinos espanhóis e portugueses retardaram muito e, por vezes, enfraqueceram sua causa geral. Além disso, a ajuda solicitada pelos muçulmanos da África provou ser um notável obstáculo aos esforços da Reconquista e à velocidade geral do progresso. Embora a guerra civil entre os muçulmanos tenha, por vezes, ajudado os cristãos, suas próprias questões internas e externas nem sempre eram simples o suficiente para serem deixadas de lado. E por último, a decisão de deixar o Reino de Granada em paz por algum tempo também atrasou o fim definitivo da jornada de reconquista. Ainda assim, embora tenha levado algumas centenas de anos para ser concluída, os cristãos da Europa foram finalmente capazes de recapturar suas terras dos invasores muçulmanos e, aos olhos de alguns, vingaram a derrota dos bizantinos no Oriente. E assim, com a queda de Granada em 1492, chegava ao fim uma era de quase 800 anos de conflito. A Reconquista não foi apenas uma guerra por território. Foi uma saga que forjou a identidade, a cultura e a fé de Portugal e Espanha, lançando as bases para os impérios globais que estavam prestes a construir. A Península Ibérica, moldada pelo fogo e pela espada, estava pronta para moldar o resto do mundo. O que mais te impressionou nesta longa e complexa jornada da Reconquista? A resiliência dos reinos cristãos ou a complexidade das alianças da época? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de mergulhar nesta epopeia histórica, por favor, apoie nosso trabalho deixando o seu curtir. E para não perder mais nenhuma saga como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!